Olá, bom dia. Estamos no estádio Dom Afonso Henriques com António Miguel Cardoso, candidato pela lista A à presidência do Vitória nas próximas eleições de 5 de março. E estamos aqui para falar do Vitória, para falar de vitorianismo, para falar desta ligação que une todos os candidatos a presidentes que, antes de serem candidatos, são sócios ao Vitória. Vamos caminhar pelo estádio, vamos falar das primeiras memórias, dos momentos mais marcantes do Vitória, uma história centenária que, portanto, tem muito para contar ao desporto e aos associados também que tiverem interesse nestas eleições. António, muito bom dia, muito obrigada por nos acompanhar. Bom dia, Raquel. E vamos falar de uma coisa que é comum a nós os dois, que é comum à cidade, que é o Vitória. Sim. E todas as histórias têm um começo e eu quero saber qual é a história do António, o começo da história do António com o Vitória. Se lembra do primeiro jogo em que esteve no estádio? É assim, é uma pergunta difícil porque o meu pai, eu desde que tenho 2 anos, verdadeiramente 2 anos, comecei a acompanhar o Vitória todos os domingos. Portanto, o meu pai levava-me ao colo. Por isso, a primeira memória não a sei dizer, porque verdadeiramente... Não se lembra do 11 inicial, pois não? Não, com 2 anos não, mas depois lembro de muitos 11 iniciais. Mas lembro-me ainda, por exemplo, de ir ao Rio Ave, um jogo da Taça em Pelado, o guarda-redes do Rio Ave era o Alfredo, depois foi para o Boa Vista, e que no Vitória tenho as primeiras memórias é do Abril, do Paquito, que a Raquel não faz a mínima ideia, mas são as primeiras memórias que tenho também de jogos em Coimbra, em Pelados, e depois, já com 5, 6 anos, as equipas até anteriores à grande equipa de 86-87, mas aquilo que me lembro com frequência é que todos os domingos, invariavelmente, nós saíamos do Porto para ir muitas vezes almoçar à casa dos meus avós, do lado da minha mãe, que é em Delães, e depois lembro-me de fazer, quando era aqui em Guimarães o jogo, vinhamos de Delães, Pevidém, aquela estrada antiga, e fizemos isso anos e anos e anos consecutivos, e são grandes memórias que tenho. E o que era vir ao Vitória? Havia aquela ansiedade de vir ver um jogo, de vir ver futebol, de vir ver a equipa que se calhar estava um bocadinho longe, e também já vamos falar sobre o que é apoiar o Vitória estando fora de Guimarães. Havia essa ansiedade, esse friozinho na barriga? Havia. Confesso que muito mais do que é agora, muito mais. Para mim, o dia que o Vitória jogava era acordar de manhã já nervoso, era ir, lá está, para a casa dos meus avós, durante o jogo uma loucura, porque não tínhamos os telemóveis para nos distrair, não tínhamos nada, era absolutamente estar concentrados no jogo. E também não se sabia nada sobre o jogo, não é? Porque agora sabemos sempre tudo com antecedência, quem é que pode jogar, quem não pode jogar. Exatamente. Isso também adicionava algum misticismo às partidas. Ouvíamos a rádio no caminho, acompanhávamos os 11, o próprio jogo era vivido com uma intensidade louca, as arbitragens quase sempre contra nós, que são as memórias que tenho, que o meu pai passado 5 minutos já dizia para onde é que estava o árbitro, aquilo já entrava em mim, nós sabíamos sempre quem era o árbitro, isso era indiscutível, os Rosa Santos e tantos outros. E pronto, e as memórias que tenho têm muito a ver com isso, com o chegar aqui e depois o ir para casa dos meus avós e lancharmos. Eu já sabia, se o Vitória ganhava, feliz, se o Vitória perdia era o árbitro, era sempre o árbitro, não tinha outras desculpas, era sempre a culpa do árbitro. E são memórias fantásticas, espetaculares, e que acho que nos acompanham, e tenho muitas. Por exemplo, estou-me agora a lembrar-me de uma que tinha-me portado mal e os meus pais disseram-me que eu não podia ir a um jogo qualquer, e tenho esta memória que me marcou, que é, eu passei o domingo de manhã até a hora do almoço, até a hora do jogo, completamente louco, mas convenci ao meu pai a mudar de ideias, eu ia ao jogo. Não consegui, se calhar até ia conseguir, mas quando percebi que não iria, parti-lhe a antena do carro. E pronto, e a partir daí, que era aquelas antenas antigas, tenho essa memória de partir-lhe a antena desesperado, a chorar, e pronto, e não fui ao jogo. Como mesmo jogos em que não conseguia ir, porque não havia jogos na televisão, e houve jogos que não ia, até porque os meus pais muitas vezes não estavam, e era o relato, fechava os olhos, imaginava o jogo, eu acho que eram outros tempos, mas que aí
isso que está enraizado em mim desde pequenino. E qual é aquela primeira época que se lembra perfeitamente já dos jogadores? Porque aos 2 anos, efetivamente, as memórias são sempre toldadas pela idade. Mas mais tarde acabamos por nos lembrarmos com mais clareza das coisas. Qual é a primeira que se lembra? A época que verdadeiramente me marca é 86-87, do Marinho Pérez e do Alto Ori, em que tantos jogos, o 2-igual nas Antas, que fomos roubadíssimos, um gol anulado, depois o Casagrande faz o 2-igual, lembro perfeitamente que estávamos atrás da baliza, uma loucura de adeptos de Vitória, vitórias ao Sporting, golos de Necama de livres, quer dizer, lembro perfeitamente de uma imagem que tenho de Necama marcar um gol de livre, e no fim o Damas, que ele tinha um pontapé, também aquele não se lembra, mas tinha um pontapé à distância que era uma loucura, e o Damas dá uma cambalhota depois do golo. Mas essa equipa, por exemplo, era o Jesus, o guarda-redes, depois tínhamos o Costeado, que era um defesa direito que é aqui de Guimarães, tínhamos o Nené, ao lado o Miguel, que também é daqui, depois jogava às vezes o Carvalho à esquerda, depois no meio campo tínhamos o Nascimento, o Adão, o Nedinga, o Roldão, que era uma velocidade tremenda nas alas, e tinha também uma coisa muito gira que me lembro às vezes, que tinha um lançamento, ele para lançar a bola conseguia já na altura ir a correr, que entrava pela bancada central dentro e lançava a bola já para a área, e depois à frente o Cascavel e o Ademir, que eram uma delícia. São nomes que ainda hoje chegam aos vitorianos, e certamente são, porque nessas alturas encantavam todos os que os iam. Eu acho que foi a melhor equipa, onde nós verdadeiramente podíamos ter sido campeões se não fossem as arbitragens, porque era uma equipa que em qualquer sítio onde chegássemos era para ganhar o jogo, não havia dúvidas. E estamos agora já a chegar ao mural do Neno, e é impossível que não façamos aqui uma paragem, porque é uma obra de arte do Gel Duit. Está espetacular, espetacular. E é um dos nomes mais marcantes da história do Vitória, da cidade também. Quais são as memórias que tem o António do Neno como adepto e também do Neno, ora, até por acaso fiquei arrepiado agora, mas do Neno eu tenho memórias, eu sempre fui guarda-redes, jogo futebol à frente e tudo isso, mas sempre fui guarda-redes, portanto para mim os guarda-redes de Vitória eram os meus símbolos. E das memórias que tenho é a Supertaça Cândido Oliveira nas Antas, que ganhamos, que é um dos troféus que nós temos, em que o Neno fez uma exibição fabulosa e foi verdadeiramente o melhor jogador em campo, e ganhámos-la muito graças ao Neno. Depois tenho memórias de jogos, por exemplo, no Bessa, à chuva, que há um jogo em que a nossa frente de ataque era o João Oliveira Pinto e o Dano, que o Neno faz outra exibição daquelas, e tantos outros jogos que o Neno verdadeiramente tinha uma agilidade fora do normal, era um grande guarda-redes, e depois, como pessoa, e eu conheci o Neno, estive com ele algumas vezes, era uma pessoa muito simpática, muito afável, e acho que fazia a casa em qualquer sítio, porque verdadeiramente tinha essa capacidade de fazer primeiro com que o Vitória fosse representado em qualquer sítio, com um à vontade tremendo, mas que são pessoas como o Neno que vão fazer muita falta ao Vitória. Estamos agora a ir para a Porta 12, a Porta 12 que é aquele símbolo dos adeptos, é o 12º jogador. Falámos já dos tempos mais antigos, dos tempos passados. Os adeptos do Vitória, o associativismo, o António sente que era diferente nessas épocas épicas do Vitória do que é agora? Eu acho que é assim, nós somos sempre nostálgicos, e para mim sim, mas eu entendo que há evolução e as coisas são diferentes hoje em dia. Mas esse vitorianismo e essa garra continua, eu acho que continua presente, e é muito bom ver a juventude a apoiar o Vitória e a fazer com que esses momentos voltem a acontecer. Não têm neste momento sido acompanhados pelas equipas, e agora se as equipas melhorarem, eu acredito muito nisso. Olha, um fenómeno que é nós íamos ao futebol há uns anos, ou que eu me lembro, e não havia mulheres nos estádios, não havia, era muito raro, havia aquelas senhoras que diziam uns palavrões e eram muito típicas em vários clubes, mas como se vê hoje em dia com o Vitória é impressionante, e por isso eu acho que é possível recuperar esse espírito. Agora, para mim essa nostalgia faz muita falta, e as deslocações que nós tínhamos, e a Juvi no início, e os jogos fora, que para mim, eu em casa confesso que sempre fui adepto, comia com o meu pai, e o meu pai sempre teve camarotes, portanto sempre vi em camarotes, era um bocadinho, não sou muito ligado às elites e isso tudo,
mas ia com o meu pai, ficava fechadinho no meu canto, aliás, no nosso canto, porque não ia para lá para sociabilizar, mas nos jogos fora que para mim era importante, e lembro sempre em todo o lado, o meu pai no início queria ir para a bancada central, eu queria estar ao lado dos sócios de Vitória, ia para lá, e queria que a bancada enchesse, e quantos é que somos hoje, e onde é que é, e como é que é, esses é que eram os meus problemas, e era isso que eu sentia, e por isso, quer dizer, os jogos fora para mim têm muito mais motivação por causa disso, porque estamos todos mais unidos com a claque e tudo isso. Agora, e hoje em dia começa a existir uma tendência contra as claques, e eu acho que o futebol não vive sem claques. Adoro, acho que é um fenómeno que faz parte, e então no Vitória, com eles é muito mais importante para todos fazermos mais barulho. E se tivesse de descrever os adeptos do Vitória numa palavra só, qual é que utilizaria? Garra. Gostava de união, e acho que... Mas ainda não é a altura? Não, acho que neste momento nós todos temos muita garra, mas é a altura de nos unirmos, e eu tenho falado muito sobre isso, que é, se nós estivermos verdadeiramente unidos, nós podemos ter a garra e podemos ter as guerras, porque estamos a falar de desporto, mas as guerras, obviamente, no sentido que toda a gente figurativo, porque estamos numa fase bem difícil, como bem sabem, em relação a isto que está a passar na Rússia, mas aquilo que as nossas guerras têm que ser com os outros clubes, é com as instituições, é com a Federação, com a Liga, com os outros clubes. Portanto, aí é que têm que ser as nossas batalhas, essas é que têm que ser ganhas, e que só com a união é que nós conseguiremos chegar lá. E momentos históricos e que são inesquecíveis na história do clube, uns por maus motivos como a descida de divisão, outros por bons motivos como a Supertaça, como a Taça de Portugal, a subida de divisão também. Onde é que estava nesses momentos? Onde é que estava quando o Vitória desceu de divisão? Olha, isto é... Eu vivi em Miami, e eu já contei isso, eu estudei em Miami e nunca perdi um jogo do Vitória, e tenho histórias de pôr parabólicas fora de casa, ir a restaurantes, quer dizer, eu nunca perdi um jogo de Vitória, também vi em Londres exatamente igual, e todos os meus amigos e que me conhecem dizem, este tipo é maluco, quer dizer, ao domingo acorda e vai ver o jogo, e segue, e depois pedi as cassetes do Domingo Desportivo, na altura, ao meu primo que me mandava, porque eu tinha que ver, ainda não era como agora, mas... quando o Vitória desce divisão, eu estava a viver em Miami, fui responsável pela expansão das lojas da Mango nos Estados Unidos, e lembro que já sabia que isto ia acontecer, lembro perfeitamente de que fui andar sozinho pela praia e desliguei tudo, e foi um momento de profunda reflexão e tristeza, muita tristeza, porque nunca pensei que pudéssemos passar por isso, nunca pensei que pudéssemos passar por isso. Por isso é um momento que me marca, mas como é óbvio, nós temos que falar dos momentos que são bons. Exatamente, e encontraste a Taça de Portugal. Também estava à espera disso? Gostava da descida, que era mais... Não, assim, nós fomos lá e já tínhamos tido com o Porto, e eu ia num sentimento de que, quer dizer, nós temos sempre muita vontade, mas depois não acreditamos. E verdadeiramente o futebol também tem muito de energético, e aquele momento, aqueles 2 golos seguidos, tinha que ser, e acho que às vezes é evidente que nós temos que ter união, temos que ter muita garra, mas esse espírito, esse mais qualquer coisa, às vezes é bom estarem do nosso lado, e nesse dia, a certa altura percebeu-se que ia acontecer, mas além da vitória da Taça, temos tantos outros momentos. Por exemplo, eu aqui no Afonso Henriques, para mim um momento que senti, lembro-me, e também me fica arrepiado, que é fiquei para aí 10 minutos com o braço no ar, não os conseguia baixar, que é uma vitória que nós temos ao Parma, que eu lembro perfeitamente que estava na bancada central aí, tinha descido cá para baixo, e foi um jogo épico, com uma equipa que nós tínhamos na altura, também com o Marco Freitas, o Zalvico, Paneiro, Capucho, Ricardo Lopes, uma equipa fabulosa, o Quimberto, fabulosa, e o Parma tinha os Bágios e tinha grandes Gazola, se não me engano, e nós fazemos fora o Alexandre, que para mim, em termos de potencial, foi dos jogadores mais interessantes, é um defesa central que passou pelo Vitória, que tinha uma capacidade de salto, uma impulsão brutal,
E lembro-me que esse jogo, pá, fiquei petrificado, porque foi uma alegria que nunca mais me hei de esquecer. Eu acho que, penso que é o Ricardo Lopes faz um golo do outro mundo. E, portanto, esses momentos também são importantes, que não tão marcantes, mas o Vitória eliminar... Não ficam tanto na história, não é? Não ficam, mas para mim ficou, e acho que eliminarmos um clube como o Parma é isso que nós queremos. E aí nós verdadeiramente tínhamos um clube unido, com uma vontade e que nos permitia andar lá em cima. Como tem outras situações, percebe? De histórias muito marcantes, com deslocações, jogos da UEFA fora, mas eu acho que aqui em casa, verdadeiramente, eu acho que é o momento que mais me marcou. E apoiar o Vitória à distância? Já falou que já viveu em Miami, em Londres, é do Porto, nasceu no Porto. Como é apoiar o Vitória estando tão longe, às vezes, do estádio, da cidade? Sim, eu não aprendi, nem tive a oportunidade, graças a Deus, de viver de outra forma. O meu pai é de Guimarães, é uma pessoa aqui de Guimarães, é um empresário de Guimarães, conhecido, mas que vai viver para o Porto com a minha mãe. Tinha eu, pronto, quando nasci, praticamente, portanto eu nasci no Porto e toda a minha identificação como cidade foi feita no Porto, a minha juventude, os meus amigos. Agora, é algo que está dentro de mim, não sei se por gerações passadas, é algo que é intrínseco em mim e verdadeiramente eu penso que mostra também o meu espírito de resiliência, porque eu vivi e tive em colégios e os meus amigos, a maior parte dos meus amigos são bofesteiros, e eu lembro perfeitamente, lá está, quando vinha com as derrotas e depois do domingo desportivo ia e levava o Cascola de Vitória para o meu colégio, que era o Flório na altura, e levava o Cascola e tinha um orgulho máximo. Lembro-me de me atirarem o Cascola, até miúdos mais velhos, que eu tive a primeira classe, segunda classe, atiravam-me o Cascola e eu ainda tinha mais vontade e mais garra e portanto é algo que este estádio é algo que está dentro de mim e que estará sempre dentro de mim. Por isso é muito mais difícil, e tenho a certeza que é muito mais difícil que este amor continue, porque eu digo, percebe, e para mim os jogos dos três grandes eu vejo com uma indiferença e é algo que para mim não tem qualquer tipo, é-me igual, é verdadeiramente igual. Às vezes se uma equipa está a jogar melhor que a outra ou isso, eu até sou capaz de gostar mais de uma ou da outra, mas tem a ver com o futebol em si, porque a ligação a este clube é uma coisa que não existe. E aqui conseguimos ver um bocadinho do interior claro. do estádio. E eu lembro, olha, tanto este estádio, quer dizer, a Raquel não se lembra, tinha aqui a bancada central, tinha uma cobertura em lona, depois tinha a pista quase olímpica, depois aos pouquinhos foi sendo renovada, até que desde a altura do europeu temos este estádio fabuloso. E agora já para entrar na reta final desta conversa, falamos de eleições, porque estamos em períodos eleitorais. Quais foram as primeiras eleições em que o António votou? Recorda-se? Eu lembro-me, eu acho que vim sempre cá votar, ou posso ter falhado porque lá está, como vivi fora, mas eu acho que até ao momento em que aparece ou que o Pimenta Machado sai, que acho que é o momento que verdadeiramente para mim começa a verdadeira palavra eleição começa a fazer sentido, porque até lá as coisas bem ou mal tínhamos uma liderança, tínhamos alguém que nos defendia nas várias instâncias, obviamente também coisas que não tão bem feitas, mas a partir do momento em que temos as eleições aí do Vítor Magalhães, com certeza do Vítor Magalhães, depois a partir daí sim, fomos acompanhando os processos, as movimentações, e acho que de alguma forma isso também fez com que o Vitória tivesse criado aqui uma série de fações que é importante alterar isso, percebe? E portanto aqui estamos. E o apelo ao voto, pedia que fizesse um apelo ao voto agora, porque é que o voto é importante para a vitalidade do Vitória, para a vida do Vitória e para o futuro de um clube que é centenário, 100 anos é um número que é de assinalar. Eu acho que aquilo que eu associo ou quero associar é que os 100 anos deste grandioso clube marcam também a mudança. Eu sinto que a mudança vem aí, sinto que as pessoas precisam de gente nova, de gente que faça diferente, de gente que una, de gente que não esteja agarrada ao poder. Eu sinto verdadeiramente que é possível que o dirigismo, mesmo o dirigismo esportivo a nível nacional, se modifique, e nós queremos ser pioneiros nesse projeto de alterar aquilo que é o Vitória, de reestruturar a Vitória para que a Vitória finalmente possa crescer como nós todos queremos, mas também sermos líderes da opinião a nível nacional.
E agora sim, estamos já no final, já estamos novamente na fachada do estádio, e aquilo que eu vou questionar é que aquela porta poderá ser aberta pelo António daqui a uns dias como presidente do Vitória, e vamos mais para frente. Poderá ser aberta como presidente do Vitória, e aquilo que eu lhe pergunto, António, está preparado para este desafio, um clube que é a sua paixão também, deixar o papel só de adepto e assumir também o papel de presidente de uma instituição como é o Vitória? Eu acho que nós temos que estar sempre preparados, mas temos que ter sempre uma flexibilidade emocional. Ora, digo em relação aos nossos filhos, aos meus filhos que tive, nós nunca estamos preparados, mas depois há um instinto que nos leva a fazer as coisas bem. E eu penso que tenho as qualificações, tenho o amor, tenho a forma de comunicar, mas tenho uma coisa que é muito importante, que é esta paixão e este respeito pela instituição. Eu penso que é o mais importante. Nós, quando nos apresentamos e no dia em que seja possível entrar nesta porta, aquilo que eu tenho que pensar é que eu não sou ninguém. Eu serei o presidente do Vitória e tenho que defender a instituição. Isso é que é o mais importante. Enquanto servir o Vitória, é isso que eu tenho que fazer. É máxima responsabilidade em relação ao emblema, máxima responsabilidade em relação aos sócios em todos os momentos. Tem que haver um critério, tem que haver uma transparência, de forma a que o Vitória, quando seja entregue às próximas direções, haja este sentimento de pertença e de amor ao clube que neste momento se está a começar a perder. António, muito obrigada pela conversa, pela companhia, espero que tenha sido agradável falar do Vitória. Foi rápido, parecia que estávamos à volta de um campo mais pequenino, foi rápido, gosto muito de estar com vocês, Rádio Inquieta, e das suas perguntas, portanto é isso mesmo, foi um prazer. Muito obrigada, António. Nada. E boa sorte e bom trabalho para o que se vizinha. Obrigado. A nossa parte por hoje é tudo, mas voltamos em breve para falar do Vitória novamente. Muito obrigada e até à próxima.